acostumada a ver o horário. Tipo, o professor manda o link e já entra. Aí você mandou, eu entrei e falei, ué, gente, que estranho. Mas Eu também entro no sexto ano, sétimo, sei lá qual é que é. Mas eu me confundi mesmo. Eu mandei o link da sala errada na turma de vocês, porque eu achei que fosse o nono ano. Eu falei, não, agora é o nono ano, deixa eu já disparar o link. E ele Eu foi. entrei lá na aula, eu comecei a ouvir umas vozes diferentes, eu falei, não, tem alguma coisa Eu errada. Aí também eu fui falei, ver. ué, gente. Aí eu achei que você tava terminando ainda a aula. Aí eu falei, não, Não, te já, espero. já tava lá. Porque todas as aulas que eu começo, eu crio um link diferente. Diferente aos professores que têm sempre o mesmo link, mando o mesmo link para várias turmas, né? Eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro escolher um link para cada turma, deixar tudo agendado para não ter problema, tá? Porque às vezes quando você fica usando o mesmo link, não estou falando que vai ser o nono ano que vai fazer isso, mas, por exemplo, sei lá, a Júlia pode pegar o link e passar para o amigo dela que é lá de Varginha. Aí essa pessoa nunca a gente vai saber quem que é, vai ficar entrando na nossa aula, pode fazer sei lá o quê, né? Então, você enviando rapidinho assim o link, fica muito mais difícil da pessoa querer atrapalhar a nossa aula, né? E aí eu peço desculpa pela confusão, gente, Não, tá? imagina, não tem nada não. Foi até um erro meu, peço desculpa por isso, tá bom? Turma, a aula já está sendo gravada, eu peço para vocês irem lá no bate-papo, me mandar o nome de vocês, por favor. Alguns já começaram a mandar. E aí, a gente tem a semana que vem o nosso desafio virtual. Acho que eu não passei a matéria para vocês ainda, né? O desafio virtual será apostila 2, as páginas. Deixa eu ver aqui, para todos. As páginas serão. Ixi, eu não coloquei as páginas. São os capítulos 10, 9 e 10. Depois vocês procuram lá quais páginas são. Capítulos 9 e 10. Bia, agora entrei na aula certa. Até que enfim, né? Desculpa, viu, Gabriel? Foi uma confusão minha. Então, pessoal, o nosso desafio, ele está marcado para acontecer no dia 2, tá? Então, se vocês já quiserem marcar aí na sua agenda a atividade, a matéria, né? Na verdade, desse desafio, pode marcar. Mas mandei para vocês, ó, a matéria do nosso desafio. Ele vai contemplar os assuntos do capítulo 9 e do capítulo 10, tá? O capítulo 9 vai falar sobre os processos produtivos, Fordismo, Taylorismo, Volvismo, lembra disso? O capítulo 10 vai falar sobre as fontes de energia, tá? Os diferentes fontes de energia, renovável, não renovável, como que o país vai escolher, acidentes que podem acontecer, os pontos favoráveis e negativos de cada um dos dois tipos de fontes, assim por diante. E também vai cair alguma coisa das discussões que a gente fez até agora sobre a Covid e sobre desigualdades sociais, principalmente relacionadas às desigualdades motivadas pela questão econômica, né? Como a gente falou lá da Ilha das Flores. Beleza? Então, é essa daí, mas eu vou colocar lá no SAS Conecta para vocês poderem consultar também. Certo? Perfeito? Dúvidas sobre isso? Não? Então, ótimo. Já que ninguém tem dúvida, então tá aí, capítulo 9 e 10, e o que a gente viu sobre Covid e sobre desigualdade social. Vou repetir isso lá adiante, mas esse desafio ele vai ser como os outros. Não vou fazer no horário de aula, vou fazer depois, fazer à tarde até à noite. E quem não fizer, sinto muito, vai ficar de GNO. Eu peço para quem não entregou todas as atividades, entregue, que até quinta-feira que vem, porque na sexta já vou passar os nomes de GNO para a Elvira, tá? Então, na sexta-feira já tem que estar com tudo encerrado. Tá? Então, 7 horas da manhã na sexta-feira que vem, já vou passar os nomes para a Elvira. Se você entregou sexta-feira, 5 horas da tarde da semana que vem, sinto muito, não foi contabilizada aquela sua atividade. Beleza? Recados dados, tudo bem com relação a isso? Pessoal, o que eu vou falar com vocês agora é relacionado à demografia. Tem muita gente que já está cansado, tem gente que já está, saturado de saber os conceitos sobre demografia, mas
pelos textos que vocês escrevem, vocês usam os termos muito errados, tá? Então, a gente vai falar sobre população de alguns países, de alguns continentes nas próximas aulas, né? E vocês têm que saber esses conteúdos aqui. Então, eu vou retomá-los, isso não é novidade, muitos de vocês já viram no sexto ano, no sétimo ano e já viram no oitavo. Então, vamos dar uma revisada nisso daqui. E atenção, prestem bem atenção nesses slides, que eu vou passar uma atividade para vocês, que vocês vão fazer um questionário para mim, não é um desafio, sobre esse conteúdo aqui que eu vou passar na aula de hoje, tá? Então, são coisas básicas que vocês vão ter que fazer lá continha para mim, tá? Igual a gente fazia lá no sexto ano. Bom, a gente vai estudar a demografia, então, mas o que significa a demografia? A demografia é uma área de estudo, é uma ciência, tá? E ela tem a intenção de levantar informações sobre a população humana, tá? E para levantar essas informações, é preciso fazer um censo. O que é um censo? Se a gente for pesquisar no Google, vai aparecer assim, ó, censo é técnica de contagem de pessoas. Mas é mais que isso. Um censo, eu vou levantar um monte de informações sobre a população que eu quero estudar. Pode ser a população de uma cidade, de um bairro, de um país ou do mundo inteiro, tá? E aí, que tipo de informações eu posso levar em conta? Bom, eu quero estudar Alfenas. Então, eu posso contar quantas pessoas tem aqui em Alfenas, qual que é a faixa de idade, quantas pessoas tem cada idade aqui em Alfenas, posso pensar a escolaridade, posso pensar a faixa salarial, que tipo de emprego as pessoas têm, posso pensar se a casa é alugada, se a casa é própria, quantos filhos cada mulher tem, e assim, eu posso levantar infinitas possibilidades de informações a serem estudadas, tá? Então, a demografia é uma ciência que vai estudar a população humana e vai fazer uso de dados quantitativos para poder fazer esse estudo, tá? Quem é que levanta esses dados quantitativos? O censo. No Brasil, quem faz o censo é o IBGE. Ele é realizado a cada 10 anos, tá? Então, por exemplo, esse ano de 2020 seria feito um censo, né? Que é quando aquelas pessoas batem na porta da casa da gente fazendo um monte de perguntas, né? Isso a cada 10 anos. Esse censo de 2020, ele provavelmente vai ser jogado para o ano que vem, tá? Não será feito esse ano por conta da pandemia, certo? Então, o censo é importante para a gente entender como que a população era 10 anos atrás, como ela está hoje. Houve melhorias no nível de salário, de moradia, qualidade de vida, expectativa de vida, assim por diante? Sim ou não? Bom, em uma área teve, mas em outra não. O que essa área teve que possibilitou a melhoria desses índices que a outra área não? Que decisões eu vou ter que tomar para proporcionar uma melhoria igualitária para todo mundo na qualidade de vida? Tá? Então, a demografia é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que tomam decisões a nível nacional, como, por exemplo, os nossos deputados, senadores e também o presidente. Tá? A demografia é super importante. E tem alguns conceitos da demografia que quando a gente assiste um jornal ou lê alguma revista, alguma coisa, são conceitos que sempre nos são falados, mas que nem sempre a gente compreende. Tá? E são conceitos demográficos. Vamos tentar entender alguns deles agora, tá? Então, a demografia utiliza, por exemplo, a população total ou população absoluta. Turma, população total ou população absoluta são sinônimos. Uma hora, numa questão, eu posso falar de população total e numa outra questão eu posso falar de população absoluta. Eu estou querendo me referir ao mesmo conceito, tá? Só que são sinônimos, tudo bem? O que quer dizer população total ou população absoluta? População total ou população absoluta é o número total de habitantes de uma certa área. Que área que é essa? A área que eu quero estudar. Se, por exemplo, eu quero estudar o bairro aqui de Alfenas chamado Jardim São Carlos, a área vai ser a área Jardim São Carlos. Se eu quero estudar Alfenas, a minha área vai ser Alfenas. Se eu quero estudar Serrania, será Serrania. E assim por diante. É a área de interesse. O exemplo que eu trouxe para vocês é da cidade de Alfenas.
Então, aqui tem um mapa da cidade de Alfenas. Então, qual é a área que eu quero saber a população total? Essa aqui. Então, eu vou contar quantas pessoas habitam dentro dessa área, certo? De acordo com o dado que a gente tem do censo, para hoje, né, de acordo com o IBGE Cidades, a população de Alfenas é de 79.996 pessoas. Atenção, deixa eu fazer um parêntese aqui. Algumas cidades têm um grupo de pessoas que a gente chama de população flutuante. O que é a população flutuante? É a população que veio para morar na cidade durante um período e que vai embora depois do final desse período, tá? Que período que pode ser esse? No caso de Alfenas, muitas pessoas vêm para a cidade para estudar, né? Então, se o curso dura lá 4 a 6 anos, essa pessoa vem, fica por 4, 6 anos morando aqui e depois vai embora. E esse ciclo vem sempre se repetindo, porque ao mesmo tempo que nesse ano muita gente se forma e vai embora, no ano que vem muita gente vem para a cidade morar aqui, tá? Fica mais um tempo e depois vai embora de novo. Tudo bem? Tem locais que recebem muito dessa população flutuante por conta, por exemplo, de colheita. Areado é um grande exemplo. A usina Monte Alegre, durante muito tempo, ela criou uma tradição de contratar pessoas que vinham do Nordeste e também do Norte de Minas. Então, essas pessoas vinham, moravam em Areado por volta de 6 a 7 meses do ano e depois que a colheita acabava, elas voltavam para a cidade de origem delas. Isso é uma população flutuante, que todo ano as pessoas vão e voltam, tá? Então, aqui em Alfenas, essa população aqui, ela está inclusa essa população flutuante, a sua maioria população de estudantes, certo? Tudo bem? Então, se eu quero falar da população total da minha área de estudo, eu vou delimitar a minha área de estudo e vou contar quantas pessoas tem ali dentro. Então, eu delimitei a cidade de Alfenas e contei quantas pessoas moram aqui dentro, tá? Nesse caso, qual que é a população total de Alfenas? 79.996 pessoas. Tudo bem? Certo? Dúvidas sobre esse conceito? Não, né? Muito fácil. Quando a gente vai seguir, tem um outro conceito utilizado pela demografia, que é levantada pelo censo, que é um conceito que a gente chama de densidade demográfica ou população relativa. A mesma coisa que sinônimo. Numa questão eu posso falar densidade demográfica, em outra eu posso falar de população relativa, mas estou me referindo ao mesmo conceito, certo? O que significa densidade demográfica ou população relativa, né? É o número de habitantes a cada quilômetro quadrado de uma determinada área. Que área que é essa? A área que eu estou querendo estudar. Um bairro, uma cidade, um estado, um país, enfim. O exemplo nós estamos seguindo, Alfenas. Então, beleza. Eu vou delimitar a cidade de Alfenas e ver, na média, quantas pessoas eu vou encontrar a cada quilômetro quadrado. Tem uma forma como eu calculo isso. Então, a densidade demográfica ela vai ser igual o número de habitantes da área que eu estou estudando, dividido pela área que eu estou estudando, medida em quilômetros quadrados. Então, eu fui lá no IBGE Cidades e já coletei essas informações. Alfenas tem 79.996 habitantes e cerca de 850,446 quilômetros quadrados, ok? Na conta, pegar esse número de habitantes dividido pela área, eu vou ter aqui, em Alfenas, na média, eu vou ter 94,6 pessoas por quilômetro quadrado. Pessoal, presta atenção. Isso daqui é uma média. Por quê? Por exemplo, se eu vier nas porções centrais da cidade de Alfenas, eu vou encontrar um número de pessoas por quilômetro quadrado muito maior do que se eu for para as áreas que são mais distantes do centro. Por quê? Numa área onde eu teria, por exemplo, 3, 4 casas, eu tenho um prédio, certo? Se fossem 3 ou 4 casas, eu teria aí, se a gente pensar que tem uma família média, 4, 5 pessoas, eu teria no máximo 20 pessoas habitando uma área.
Só que, quando eu tenho um prédio, esse prédio pode ter 30, 40 apartamentos, certo? Então, se cada apartamento tiver 3, 4 pessoas, a gente vai ter aí quase 150 pessoas habitando aquela mesma área, não é? Então, na região central de Alfenas, eu tenho muito mais pessoas do que nos bairros periféricos, ok? Justamente pela presença desses prédios. Só que quando eu falo de população relativa, estou falando na média. Na média, a cada quilômetro quadrado de Alfenas, quanto de gente que eu encontro? Em média, eu encontro 94,6 habitantes, certo? Tem gente que não consegue entender o que é um quilômetro quadrado, tá? Imagina que eu estou aqui na cidade de Alfenas e estou querendo saber a população relativa, a densidade demográfica. O que eu vou fazer? Então, eu vou pegar um marcador e falar, ó, daqui até aqui, tá vendo esse quadrado aqui, né? Essa área. Então, daqui até aqui tem 1 quilômetro. Daqui até aqui é 1 quilômetro. A mesma coisa até aqui e daqui até aqui. Então, essa área toda tem 1 quilômetro quadrado. Então, eu vou contar quantas pessoas aqui eu tenho, tá? É isso que é 1 quilômetro quadrado. Então, eu vou observar que dentro desse 1 quilômetro quadrado, em média, eu tenho 94,06 habitantes por quilômetro quadrado. É uma média, tá? Da cidade inteira. Ela não revela a realidade. Tudo bem? A distribuição real dessa população. Tudo bem? Por exemplo, no Brasil, a população relativa média é de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Só que quando a gente observa um mapa como esse, a gente vê que cada região vai ter uma densidade demográfica diferente. Por exemplo, aqui nesse mapa, eu tenho quanto mais clarinho, menos habitantes por quilômetro quadrado, quanto mais próximo do laranja, do vermelho, mais habitantes por quilômetro quadrado. Então, olha só, essas regiões onde nós temos litoral, as capitais do Brasil, olha como que se aproxima do vermelho. Então, eu tenho cerca de 13 mil habitantes por quilômetro quadrado nessas áreas de mancha vermelha mais escura. Só que quando eu vejo essas áreas mais clarinhas, eu tenho, às vezes, e na média, às vezes, tem menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. Isso na média, certo? Só que no Brasil, a densidade demográfica é de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Significa que todo quilômetro quadrado do nosso país eu vou encontrar 22 habitantes? Não. Alguns locais eu tenho mais pessoas, outros locais eu tenho menos pessoas, certo? Vamos pensar na média, por exemplo, de mesada. A Isabelle, por exemplo, recebe de mesada R$20. Aí, de repente, a Isadora recebe 100. A Marcela recebe 20. A Ana Júlia recebe um cafuné na cabeça. É igual o que cada uma recebe de mesada? Não, não é igual. Mas, na média, elas todas vão ganhar a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma coisa aqui. A Ana Júlia está me perguntando, Bia, o que é essa parte azul no mapa? É que eu não consegui encontrar esse mapa sem essa delimitação aqui. Esse mapa foi um mapa que eu utilizei para quando eu estava dando aula sobre bacias hidrográficas no Nordeste, tá? E aqui mostrando que nem sempre é onde tem mais gente, onde tem a maior quantidade de rios, tá? Não se preocupa com esse risco azul aqui não, tá bom? Todo mundo entendeu o que é densidade demográfica? Sim ou não? Sim? Então vamos tocar o bonde. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido com esses conceitos, vocês me param, tá? Pessoal, aí a gente percebe também que o censo, ele oferece dados capazes de nos ajudar a calcular também a taxa de natalidade, tá? Como que eu calculo a taxa de natalidade? O que significa, né, primeiro? A taxa de natalidade é uma média que eu calculo para saber o quanto de pessoas que existem hoje que nasceram no último ano a cada grupo de 1.000 pessoas, tá? Como que eu calculo para saber essa porcentagem, né? Eu pego o número de pessoas que nasceram vivas e multiplico por 1.000.
Bia, por que pessoas que nasceram vivas? A gente sabe que nós temos os natimortos. O que é um natimorto? É aquela criança que já nasceu morta, né? Então, ela morreu ainda no útero da sua mãe. Tá? Então, eu pego toda criança que nasceu viva, multiplico esse número por 1000, esse 1000 é apenas para o resultado sair em porcentagem, e divido esse resultado pela população total da área que eu estou estudando, tá? Então, por exemplo, a gente está exemplificando aqui com Alfenas, né? Então, a cidade de Alfenas, a gente viu que tem a população total de 79.996. Vamos imaginar que dentro do último ano tenham nascido 580 crianças vivas, certo? Se eu pegar essas 580 crianças, multiplicar por 1000, o resultado dividir pela população total, eu vou ter esse valor, 7,2%, tá? Esse porcento aqui vem dessa divisão da população aqui em milhar e esse 1000, tá? Então, significa que desse total de população, 580 crianças nasceram no último ano, 7,2%, tá? Tudo bem? É assim que a gente observa essa taxa de natalidade. Então, da população total para esse ano, houve aí uma margem de 7,2% de crianças que nasceram nesse último ano. Na mesma linha de raciocínio, a gente consegue calcular a taxa de mortalidade, tá? Bom, o que é a taxa de mortalidade? A taxa de mortalidade é aquele cálculo que eu faço para saber o quanto da população que morreu dentro desse último ano, tá? Então, da população do ano passado para esse ano, o quanto de gente que morreu, né? Então, a gente tem como fazer essa conta, fazer esse cálculo, tá? Então, por exemplo, deixa eu compartilhar aqui a imagem com vocês, né? Como é que eu calculo? A taxa de mortalidade, ela vai basicamente ser o mesmo processo de conta. Eu vou pegar o número de pessoas que morreram dentro desse último ano, vou multiplicar o valor por 1000 e o resultado eu vou dividir pela população total. Então, para a gente pegar o exemplo de Alfenas, população total, vamos imaginar que tenham morrido 420 pessoas aqui de Alfenas. Então, eu pego 420, multiplico por 1000 e o resultado divido pela população total. O resultado foi que dentro do último ano, 5,2% da população morreu, certo? Tudo bem? Então, a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade serve para a gente calcular dentro do último ano quantos por cento da população nasceu, quantos por cento da população morreu, tá? E queria que vocês me respondessem. Como é que eu tenho as informações de pessoas que nasceram e morreram? Hein? Valendo um ponto. Quem acertar? Bia, Hum. é o crescimento vegetativo, né? Que você vai pegar a taxa de natalidade e subir de mortalidade. Isso é um próximo conceito, mas como é que eu fico sabendo sobre a taxa de mortalidade e taxa de natalidade? Ana Júlia, você não acertou. Você vai Uai, na- tem aquele negócio lá de, como é que chama? Atestado de óbito. Se o cara morreu, você tem um atestado de óbito. E aí E você quando vai você nasce? pegando. E quando você nasce, você tem que ser certidão de nascimento. Aí você vai Isso. ver quem nasceu, quem morreu. Quem que é responsável pela emissão de certidão de nascimento e certidão de óbito? O governo, não é? Você não é obrigado a fazer? Quando você nasce, por exemplo, você não é obrigado a fazer? Mas aonde é que O você hospital? faz? O hospital, talvez? Cartório. Quem que falou? Júlia. Júlia Helena, é isso? Parabéns, Isso. Júlia. Um ponto. Júlia Helena. Mais um ponto. Certo? Então, pessoal, o censo, ele sim levanta as informações. Mas, por exemplo, imagina que eu bato na porta da tua casa e falo, alguém daí morreu no último ano? Não é assim, né? Ou alguém aí nasceu dentro do último ano? Não é assim que funciona. Eu preciso ter dados oficiais. E aonde que eu coleto esses dados oficiais? Em cartório de registro.
tá? Nesse caso, cartório de registro civil, que é onde são registradas os nascimentos e os óbitos, tá? Hoje em dia, muitos hospitais já têm o cartório de registro, aonde uma criança, quando nasce, já sai do próprio hospital com a sua certidão de nascimento. E também, quando uma pessoa morre, o familiar já consegue retirar a sua certidão de óbito, tá? Dentro do próprio hospital. Antigamente isso não acontecia, né? Então a pessoa nascia e aí o familiar tinha que ir lá no cartório registrar essa criança, tá? De posse de um documento que o hospital oferecia, tá bom? Então, esses dados sobre a taxa de natalidade e taxa de mortalidade só podem ser feitas se o censo conseguir ter acesso a esses dados do cartório, tá? Então, é o cartório responsável por oferecer esses dados ao IBGE, tá? E aí, a gente de posse do número de gente que nasceu, do número de gente que morreu, posso calcular tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade. E aí, turma, de posse do conhecimento desses conceitos, a gente pode pensar no que é o crescimento natural ou o crescimento vegetativo. Juro por Deus que se eu vir uma resposta dessa no simulado, eu não vou tirar só a nota do ponto, não. Eu vou tirar muita nota desse aluno. Porque desde o 7º ano você escuta o que é crescimento natural, o que é crescimento vegetativo, do ponto de vista da demografia, e tem gente que ainda fala que crescimento natural ou vegetativo é o crescimento das plantinhas. Não, não é o crescimento das plantinhas. Quando eu falo de crescimento natural ou crescimento vegetativo, eu estou me referindo ao crescimento da população da minha área de estudo. Qual que é a minha área de estudo aqui no exemplo? Alfenas, né? Então, eu quero saber o crescimento da população daquela área. E aí, eu tenho uma forma de calcular, tá? Então, olha aqui, eu tenho 2 sinônimos também, crescimento natural e crescimento vegetativo. Como que eu calculo o crescimento vegetativo? Eu pego a taxa de natalidade e subtraio a taxa de mortalidade, certo? Então, o que eu observei? Que a taxa de natalidade de Alfenas é de 7,2% e a taxa de mortalidade de Alfenas é de 5,2%. Não foi que a gente calculou antes, naqueles slides anteriores? E aí, para a gente observar o crescimento vegetativo da população, se ela cresceu, se a população diminuiu, eu preciso observar a minha resposta. Se a resposta daquela conta for positiva, indica que a população cresceu. Se a resposta for negativa, significa que a população diminuiu. Então, por exemplo, a taxa de natalidade, 7,2, de mortalidade, 5,2. Substituo esses valores na fórmula, eu tenho que o crescimento vegetativo é igual a 7,2 da taxa de natalidade menos 5,2 da taxa de mortalidade. Qual que é o resultado? 2%. Esse número é positivo ou é negativo? Positivo. Se esse número foi positivo, a população de Alfenas cresceu, certo? Então, do ano anterior para esse ano, indica que a população de Alfenas cresceu 2%, tá? Tudo bem? E se fosse o contrário? Se a taxa de natalidade fosse 5,2, a de mortalidade 7,2. O resultado não seria menos 2%? Aí indicaria que a população de Alfenas teria diminuído. Mas, nesse caso, baseados em dados aqui do IBGE Cidades, a gente tem que o crescimento de Alfenas foi positivo. Tudo bem? Aí com 2,0, tá? Só que a gente desconsidera, pessoal, no crescimento natural, no crescimento vegetativo, os processos migratórios, né? Eu desconsidero que tem pessoas de outras cidades que vêm ter moradia fixa aqui em Alfenas. Eu desconsidero que tem pessoas que são de Alfenas e que vão embora se mudar, que vão morar em outra cidade, tá? Então, se eu quero calcular o crescimento real da população de uma cidade, além de levar em consideração o crescimento vegetativo, eu preciso levar em consideração o saldo migratório. O que é o saldo migratório? V
se entrou mais ou se saiu mais pessoas da minha cidade. Então, você tem que lembrar o que significa esses dois conceitos. Imigração e emigração. Coloquei esses dois sinais aqui que vai facilitar a consolidação dele na nossa cabeça. Então, por exemplo, imigração é a entrada da pessoa em um determinado local. Quando, por exemplo, eu sou descendente de imigrante italiano. O que isso quer dizer? Que italianos saíram lá da Itália, entraram no Brasil e que você é neto deles, certo? Desses imigrantes. Eu, Bia, por exemplo, não sou daqui de Alfenas. Eu, por exemplo, sou do interior de São Paulo, vim aqui para Alfenas estudar e fiquei até os dias de hoje. Isso já tem quase 11 anos, né? Então, o que a gente percebe? Que eu, aqui em Alfenas, sou uma imigrante. Eu entrei nesse território, tá? Só que quando eu saí lá do interior de São Paulo para vir morar aqui, lá eu sou considerada uma emigrante. Por quê? Porque eu saí de lá. Então, esse sinalzinho de menos significa que eu contribuí para a diminuição da população de lá, mas contribuí para o aumento da população daqui de Alfenas. Tudo bem? Certo? E aí, então, os processos migratórios, né, eles devem ser considerados para avaliar o crescimento real da população de uma determinada área que eu estou estudando. Então, eu preciso fazer esse levantamento. Então, é muito importante que quando o IBGE vai fazer o censo, ele bata nas casas das pessoas e pergunte o seguinte, olha, quando se sabe, né, que a cidade tem uma população flutuante, como é o caso de Alfenas, como é o caso de Areado, que eu comentei com vocês. Você mora em Alfenas há quantos anos? Você estuda aqui? Você veio para estudar? Né? Essas informações são importantes para considerar os processos migratórios, de quem chega e quem vai embora. Dúvida por enquanto, turma? Sobre os processos migratórios? Não? E aí, eu queria levar só em conta, né? Quando a gente fala de imigrante, tem gente que acha que é só aquela pessoa que veio de outro país, quando na verdade não, tá? Eu posso ter dentro do mesmo país, dentro do mesmo estado, imigrantes e emigrantes, tá? Então, isso não é só de país para país, dentro de uma mesma região, dentro do mesmo país, dentro do mesmo estado, pode acontecer isso, tá? E aí, tem uma outra palavra chamada migração, sem o I, sem o E, migração. O que é essa migração? É o ato de você se deslocar no espaço geográfico dentro do nosso planeta. E aí, eu vou citar o exemplo dos nossos amigos que moram em outras cidades, em Paraguaçu, Serrania, Machado, que vêm todos os dias de estudar aqui em Alfenas, né? Esses alunos, eles praticam um tipo de migração que chama de migração pendular. O que é migração pendular? Todo mundo já viu o pêndulo de um relógio. O relógio vai e volta o pêndulo, né? Tic-tac, tic-tac, né? Então, esse tic-tac do pêndulo do relógio é igual os nossos amigos fazem. Eles saem da cidade deles e vêm para Alfenas. Depois que cumpriram no final do dia suas atividades, volta para a cidade deles. E assim por diante. Esse tipo de migração pendular, ela é realizada entre regiões mais pequenas, tá? Em regiões menores. Quando as pessoas vão em volta dos dias para estudarem, quando as pessoas vão em volta todos os dias para trabalhar, tá? Isso é um tipo de migração chamada migração pendular. Ok? Certo? Então, vou continuar para o próximo. Expectativa ou esperança de vida? O que é? Alguém sabe me explicar? O que é expectativa ou esperança de vida? Alguém sabe me definir o que significa isso? Hein? Expectativa de vida. Deixa eu ver aqui, Quer dizer que de acordo com as condições do país, quanto tempo, em média, por massa, cada pessoa vive? Tipo assim, aqui no Brasil, tá no gráfico de, provavelmente, do sexo masculino 73 anos e sexo feminino 74. Deve ser isso a média. Então, quer dizer que, em média, as pessoas daqui do Brasil vivem 73 a 74 anos. Isso.
Então, expectativa de vida, o que é expectativa? É o quanto você espera, né? Então, expectativa de vida é o quanto se espera que você vai viver, tá? Então, quando eu falo, qual que é a expectativa de vida hoje no Brasil? Significa que eu estou perguntando que se uma criança que nasce hoje, se espera que ela viva no mínimo quantos anos? Uma criança que nasce hoje vai ter uma expectativa de vida diferente da que você teve quando você nasceu. Vai ser diferente daquela que quando eu nasci e assim por diante. Por quê? A expectativa de vida ela está muito relacionada à qualidade de vida que as pessoas têm acesso, certo? E o que propõe uma boa qualidade de vida? Uma boa qualidade de vida ela é proposta pela escolaridade, pela renda, pela alimentação, pelo acesso a médicos, a remédios, a segurança, entre outros fatores. E o que a gente percebe? Que a cada ano que passa, as tecnologias elas estão mais avançadas e permite que a gente tenha cada vez mais conhecimentos que possam prolongar a nossa vida, tanto do ponto de vista da qualidade da nossa vida, como também do tempo. Antigamente, quando meu pai era criança, meu pai falava que uma pessoa que tinha 60 anos já tinha assim, até bisneto. Né? Era uma pessoa que vivia ali de uns 60 anos, já estava assim, quase morta, né? Era um ancião mesmo. Hoje em dia, aposto que todos nós conhecemos alguém que tem mais de 80 anos, que está aí, lógico, pode ter problema de pressão, diabetes, não sei o quê, mas que com os remédios consegue ter uma qualidade de vida bacana. Quantos de vocês já não conhecem gente que ultrapassou os 100 anos, né? Por conta exatamente dessa qualidade de vida que as pessoas têm conquistado nos últimos anos, tá? Então, expectativa de vida, ela está relacionada ao quanto se espera que uma pessoa vá viver ao nascer. Tudo bem? Certo? E a gente pensa o seguinte, sim, a expectativa de vida, ela está relacionada à qualidade de vida que a pessoa vai viver. Quanto maior for o nível de desenvolvimento daquela área que a pessoa vive, maior vai ser a sua qualidade de vida. Então, aqueles locais que são mais pobres têm a pior qualidade de vida. Não precisa ser muito esperto para bater o olho nesse mapa e entender que tem um continente que é considerado mais pobre e é onde as pessoas vivem menos. Que continente é esse? Hein? Continente africano. A África. Se a gente for ver aqui na nossa legenda, quanto mais escura for a cor, mais anos de vida a pessoa tem. Quanto menos cor for aquele país ou aquela área, menos anos a pessoa vive. Então, o continente africano é o que está mais esbotadinho aqui, ó. Significa que as pessoas nesse país vivem menos anos. O que vai nos indicar também que esse país aqui vai ter um pior índice de qualidade de vida, o que vai representar para a população uma baixa esperança de vida, tá? Beleza? Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês o avanço, tá? Da qualidade de vida das pessoas no Brasil, acompanhado pelo aumento da expectativa de vida, certo? Pessoas, não vou passar mais tarefas para vocês essa semana, tá? Deixa vocês entregarem aí a atividade para mim ainda hoje, lembra que eu prorroguei o prazo ontem? Para vocês entregarem hoje. E a semana que vem eu passo para vocês uma outra atividade para fazerem, tá? Que aí vai ser essa e mais uma, e o desafio são 3 coisas para a gente fazer, que aí eu encerro a nota de vocês. Perfeito? Quem não fez, quem não entregou as atividades, entrega, porque senão vai ficar genial. Tá bom? Turma, bom final de semana. Fiquem com Deus, se cuidem e até segunda-feira, tá bom? Segunda-feira eu espero vocês, tá? Saudades de todos, de encher o saco de vocês, de xingar vocês, de apertar, de dar uns abraços lá na porta da sala. Principalmente de xingar, né, Bi? Oi? Principalmente de xingar, né? Vocês sabem que eu gosto de xingar vocês, né? Dar uns apertão na costela. Tchau, gente. Com Deus. Viu?